Fantástico, sim senhor, estes meninos e o tio Oscar, que ainda vai voltar a esta edição do Madeira Viva. Um programa muito ecológico, mas também histórico. O próximo tema é precisamente uma fusão das duas coisas. Estamos a falar dos caminhos reais, que permitem uma atividade ao ar livre, mas também um percurso pela história. Bem-vindo, Miguel Silva Gouveia, bem-vinda, Helena Baeta. Miguel Silva Gouveia, vou começar por si. Os caminhos reais são tão antigos como a nossa história, quase. Sim, é verdade. Eu já tive a oportunidade de explicar. Antes de mais, agradeço a possibilidade de cá estar para promover mais uma vez aqueles caminhos. A nossa associação, que é a Associação do Caminho Real da Madeira, que entre os seus objetivos tem precisamente dar a conhecer estes que são os caminhos nossos, que são da nossa identidade enquanto povo madeirense, que construímos como alternativa à cabotagem, portanto, à forma de comércio que era, ou à forma de transporte que era utilizado na altura do século XVII, século XVIII, que era por navegação marítima. Claro que estes caminhos vieram ligar as localidades de forma a permitir uma alternativa de transportes terrestres, uma alternativa para efeitos comerciais, não só para transações comerciais, escoamento de produtos, mas para a circulação de pessoas, mas também para a circulação de pessoas. E estes caminhos, obviamente, contam um pouco da nossa história, porque são caminhos onde se fazia o comércio, onde as pessoas transitavam. Temos em torno do caminho todo um manancial de património histórico, património arquitetónico, até património etnográfico. Um pouco da nossa cultura está nas margens ou orlam o nosso caminho. Porque aquilo que nós hoje temos associado a uma estrada onde passam carros, hoje em dia, naquela época, era a estrada, era o caminho. Era chamada a Estrada Real. A Estrada Real número 23, que é aquela que dá a volta à ilha pelo litoral, e existem ainda outros 5 caminhos reais, ou estradas reais, que seccionam a ilha de uma forma transversal, portanto, entre o Funchal e Santana, entre o Funchal e São Vicente, entre Ribeira Brava e São Vicente e entre a Ponta do Sol e São Vicente. Mas quando diz existem, porque ainda há fragmentos, troços desses caminhos que estão preservados, ou pelo menos que existem? Existem muitos troços ainda que estão no seu estado original, com aquele tapete de pedra que nós conhecemos, e só assim conseguimos também perceber a tarefa que era aos nossos antepassados poder não só ultrapassar as dificuldades, porque ir do Funchal, por exemplo, à Ponta Delgada, pelo caminho real 27, que passa no Corral, tinham que vencer 2 vezes altitudes superiores a 1500 metros. Portanto, é uma obra de engenharia notável. Esses trajetos eram feitos sobretudo a pé ou quando se usava tração animal? Eram cursas, não eram rodas? Exatamente, não eram rodas. Daí também... Mas a roda chegou à Madeira no século XIX, há quem diga no século XX quase. O facto das passadas nos caminhos reais serem passadas que não são, quem caminha no caminho real sente que não há um conforto, aquelas passadas não foram planeadas para a passada humana, eram planeadas para a passada animal, por isso que se chama o passo do boi. Os degraus são abaulados e ligeiramente mais baixos do que aqueles que nós estamos habituados. E até chegam a ser desconfortáveis para quem tenta subir ou descer. Exatamente, mas obviamente que tudo a envolvente acaba por criar aqui um universo quase mágico em torno da nossa história e em torno da nossa natureza, porque os caminhos reais também... E é isso que faz a vossa associação, percorre. A Helena, já agora aproveito para introduzir a Helena Baeta nesta conversa, porque a Helena é uma entusiasta, pelo menos foi-me descrito como tal, é uma entusiasta destes percursos. É verdade. Até que ponto é que vai esse entusiasmo? Vai de fazer quase meia volta à ilha, como já fiz nestes caminhos reais, que são extremamente árduos e difíceis, não é assim tão fácil quanto isso, mas foi tão engraçado. Eu, que habitualmente nem ia assim tanto à serra, conheci esta associação através de uma amiga, a Cecília Pontes, que disse, vamos fazer uma caminhada, e disse, está bem, pensei que fosse uma caminhada na promenade, não é? Ela disse, não, vamos sair de Mexico e vir para o Funchal. Eu achei aquilo, não pode ser a pé de Mexico para o Funchal.
E ela veio e depois no segundo dia disse, mas gostaste e não sei o quê. E ela disse, ai, fui ótimo, maravilhoso. Depois vi as fotos no Facebook. O Miguel está constantemente a fazer os seus posts e descreve tão bem tudo aquilo que ele vê e que passa e que os caminhantes passam. E eu disse, não, tenho que ir. E então um dia logo no segundo dia resolvi e fui do Funchal à Ribeira Brava. E já fiz também o caminho real que vai para a Ponta da Algoada, que é do Funchal. O 27. Mas esses caminhos, hoje em dia, interceptam zonas que já não são propriamente caminho real ou consegue-se fazer esses trajetos só em caminho real? Interceptam já casas, interceptam... Eu que gosto nestes caminhos reais, e praticamente só faço os caminhos reais, é porque a paisagem não é sempre a mesma. Portanto, tanto no verde, completo no meio das montanhas e das árvores e sem ver nada nem ideia bocado, posso já estar novamente no meio da população, passamos quase pelos seus quintais, vejo as pessoas nos seus fazeres, alguns estão a cavar e nós interagimos com as pessoas às vezes quase nos convidam a ir lá à casa, até trago couves para casa, às vezes já trouxe couves para fazer a sopa, portanto, o que eu adoro é isso mesmo, é a diversidade que nós encontramos. Portanto, ao contrário das levadas, são caminhos com pessoas lá dentro. Portanto, são pessoas com caminhos lá dentro. Tem casas, tem vivências. Tem história. E também, uma coisa que me sensibilizou imenso, foi como o Miguel já disse, é nós termos a percepção, o quanto foi árduo para os nossos antepassados fazerem estes caminhos, tanto para a vida deles, atravessar a ilha de uma ponta à outra a pé, o quanto era difícil e nós hoje em dia temos uma vida tão facilitada e às vezes estamos a reclamar, mas não pode ser, porque o passado era bem pior no passado. Eram várias ilhas dentro da ilha, basicamente. Dentro da ilha. E este caminho real, esta associação, do qual ele me fez sócia há pouquíssimo tempo e também acho que as pessoas, se quiserem, podem fazê-lo, que é uma mais-valia para a associação e para as próprias pessoas, porque vão poder conhecer coisas que nunca viram. Eu, que sou madeirense e que vivo cá há anos, fiquei estupefacta com várias imagens, não só da própria natureza, mas dentro da população. E o Miguel vai fazendo sistematicamente atualizações e vai contando e vai dizendo esta igreja foi edificada aqui e ali. E não é só isso que o Miguel faz, aliás, isto começa com um lazer que se torna sério. Sim, isto começou quase como uma forma de abstração daquela que é o nosso dia-a-dia, o nosso cotidiano, porque é libertador, de facto, estar 8 dias, e estou a falar do Caminho Real 23, estar 8 dias sem andar de carro, só com uma mochila às costas, com uma nota no bolso também, porque vamos passando sempre por restaurantes, mercearias, há sempre uma tasquinha, há sempre... E temos muitas coisas boas a nível gastronómico também à volta da ilha. Não se perde muito peso fazendo o Caminho Real 23. E apresentamos o nosso plano de atividades. Esta associação nasceu há sensivelmente um ano, dia 17 de fevereiro do ano passado. Tivemos um ano de atividades em que nesse ano já conseguimos criar uma rede de parceiros em torno da ilha, em todas as freguesias, um parceiro por freguesia, precisamente para dinamizar esse passaporte dos caminhos reais, que permite às pessoas fazer um caminho real e ir marcando a sua passagem por cada freguesia com um selo. Colocam um selo nessa rede de parceiros, que normalmente são estabelecimentos comerciais, sejam mercearias, sejam bares, restaurantes, mini-mercados, e podem fazer o caminho real por sua iniciativa, encontrando um pouco daquilo que dizia a Leninha, que é a nossa história. Por exemplo, a edificação dos lugares de culto, igrejas, capelas, temos capelas fantásticas, por exemplo, a capela da Nossa Senhora da Vida, que os pescadores do Arco da Calheta, conhecida por muito poucas pessoas, onde os pescadores faziam o seu culto antes de ir para a pesca, é uma capela fantástica. Ou as próprias Furnas do Cavalão, que tivemos a oportunidade ainda no passado fim de semana de fazer uma visita. Fica em Machico, já fica em Machico, junto ao Caminho Real 23 também, fica em Machico.
E também estava... Mas o caminho está todo ou há partes que já não existem, que desapareceram? Há partes que foram absorvidas por caminhos municipais, por caminhos, por estradas regionais. No entanto, não deixa de ser o traçado original. O traçado do caminho era aquele, entretanto foi asfaltado. Por exemplo, para termos uma ideia, quando se sai da Ponta do Sol, pelo túnel na direção da Madalena do Mar, há ali uma ponte, uma configuração, fazia parte do caminho real. Só para situarmos com algo visual. Era a ponte do caminho real que contornava a rocha. Houve uma derrocada na Ponta do Sol há sensivelmente 6 meses, que foi parte do caminho real que infelizmente colapsou. Aliás, em virtude disso também, a própria PSP, o edifício, acabou por ficou em risco e acabou agora por ser encontrada uma solução. O caminho antigo era por ali, era pela beira da rocha. E é pena que se vá perdendo estes traçados e temos que encontrar uma forma de recuperar, porque esta é de facto um património inestimável que não se consegue copiar no outro lado. Quem vem fazer o caminho real à Madeira, e tivemos no ano passado pela primeira vez alguns turistas que vieram à Madeira de propósito fazer o caminho real 23, dar a volta à ilha, e fizeram. Este ano temos planeado uma volta à ilha no próximo mês de março, coincidindo com a interrupção letiva da Páscoa. Quantos dias? Uma semana? São 8 dias a andar a pé, ficando em pousadas da juventude, em albergues, em estalagens, em algumas pequenas unidades hoteleiras. E este ano já tivemos pessoas, inclusive da Catalunha, a nos questionar sobre de que forma é que podem vir fazer o caminho real, vir fazer o caminho real 23, questionando sobre locais para ficar, pontos de interesse, e nós temos identificados no nosso site, que é caminhoreal.pt, os percursos e os pontos de interesse que encontramos ao longo do percurso, porque além da nossa natureza temos zonas do caminho real que passam pela Laurisilva, que está intocável, e temos também zonas urbanas, obviamente. Portanto, é um pouco da nossa história. Temos muitas fortalezas aqui na Costa Sul. Está praticamente, é um diamante por lapidar, chamamos-lhe assim, o nosso caminho real. Helena, acha que tem uma preferência? Há uma zona, um destes caminhos que seja o seu predileto, ou gosta de todos, sem exceção? Gosto de todos, mas tenho um que gosto muito, embora seja difícil, que é a subida do Polo do Mar para a Fajão da Ovelha. Adoro isso. Também gosto que vem dar ali aquele... agora esqueci o meu nome, mas... Na Boa Ventura, entre a Boa Ventura e o Arco. Sim, esse é extremamente... Mas gosta pela diversidade do que se encontra, Também gosto por desafio, porque não é qualquer pessoa que faz 27 km ou 37 km num dia. É bastante... E gosto de desafiar essa... E são sítios que habitualmente ninguém vai, nem ninguém conhece. Mas costumam fazer de forma organizada ou já vai sozinha quando lhe apetece? Não, sozinha não. Sozinha que ainda posso me perder. Não. Vou sempre com o Miguel e gosto de ir ao lado do Miguel, que ele vai dizendo o que é que se passa. Parece eu até no início pensava que ele era um historiador. Miguel descobre cada dia que faz o percurso uma coisa nova. Há sempre coisas novas. Exatamente. Nós, quando fazemos um caminho, a experiência não é do caminho, a experiência é nossa. E quando percorremos o mesmo caminho 2 vezes, o caminho já pode ser diferente, a estação do ano é diferente, as casas e tudo a envolvente é diferente. Nós também somos diferentes. E nós próprios também somos diferentes, precisamente. Claro. Portanto, é sempre uma viagem diferente. E temos sempre algo a descobrir. E há aqui um ativo que é valioso que nós temos, e que também, se calhar, não se encontra noutras partes do mundo, que é a nossa hospitalidade enquanto madeirenses. Nós damos a volta à ilha e somos bem recebidos em todo o lado. A nossa hospitalidade intrínseca, somos um povo acolhedor, e isso vê-se quando andamos e batemos à porta das pessoas e somos convidados para conviver, para estar. Isso... acho que é impagável e é um ativo que é nosso. Para quem se possa interessar, o Miguel já fez referência a um site, portanto, existe a vossa associação, existe o site, mas estes caminhos não estão sinalizados enquanto caminhos reais, ou pelo menos se estão, será com marcos geodésicos antigos, Sim, muito antigos? Não estão. Nós temos no nosso plano de atividades
temos o objetivo de, em primeiro lugar, enquadrar estes caminhos como numa Smart Destination, portanto, no turismo inteligente, que é um projeto que está a nascer um pouco por todo o mundo, porque vivemos numa terra segura, é fácil qualquer turista chegar cá com um dispositivo eletrónico, um GPS, conseguir seguir uma rota, desde que esteja mapeada e esteja alguma estrutura por trás, isto uma estrutura que possa sustentar a atualização. E essa parte que está... É isso que nós estamos a fazer neste momento. Criamos também uma rede de parceiros em cada freguesia para ser mais fácil chegarmos às freguesias e saber eventualmente se há um problema qualquer na vereda. No grupo que veio do Porto, por exemplo, chegou à vereda de Entrosa e tinha uma quebrada. Rapidamente entrou em contacto com o parceiro que deu-lhe um percurso alternativo e conseguiu ultrapassar o obstáculo. É importante sempre o envolvimento das freguesias e das pessoas nos locais, porque isto não é algo que é só do Funchal, ou é só de Machico, ou é só de Santana. Os Caminhos Reais é um ativo de toda a ilha e cada um, se conseguir preservar o seu bocadinho de caminho real, conseguimos ter aqui uma oferta... E a nível local, nos parceiros, nas autarquias, até a nível da região, a recuperação dos caminhos foi apresentada como um propósito. Está a acontecer? Sente que há algum apoio, vontade? Há boa vontade. Houve quase um despertar regional para a realidade desta oferta complementar de turismo que poderemos ter, porque as nossas levadas já são subejamente conhecidas, os nossos trilhos de natureza interiores também. E começam a ter uma capacidade de carga já muito elevada. E este tipo de percursos são, de uma forma alternativa, uma oferta complementar. E depois tem aqui um problema, uma vantagem para a nossa economia. Porque quem anda dentro das populações, quem faz 8 dias a andar pela ilha, leva dinheiro no bolso e vai consumir onde tiver fome, vai dormir no sítio onde tiver que dormir, onde terminar, vai espalhando pelas pequenas economias locais, vai espalhando dinheiro, vai pondo moeda a circular e promovendo também a criação de empregos e a fixação de empregos. É uma forma de combater a desertificação de alguns locais da nossa ilha também, promover estes caminhos reais. Miguel Silva Gouveia, Helena Baeta, muito obrigado por terem vindo aqui promover e divulgar os caminhos reais, e agora temos mais música no Madeira Viva.